Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre números complexos. Números complexos é um conteúdo que ele é muito importante em diversas áreas, principalmente na matemática e na engenharia. Na engenharia, o que a gente pode citar é o exemplo da engenharia elétrica, em que os números complexos eles são utilizados como ferramenta de análise de sistemas de corrente alternada. Nesse vídeo de hoje, o intuito é mostrar para vocês como é a representação de um número complexo na forma cartesiana, conhecido também como forma retangular, e a partir daí obter esse número complexo na forma fasorial, bem como mostrar a forma fasorial para vocês e a partir daí obter esse número complexo na forma cartesiana. Por fim, mostrar algumas operações algébricas acerca dos números complexos e como se trabalhar com eles. Um número complexo representado na forma cartesiana ou retangular, ele é dado da seguinte forma: z igual a x mais jy, em que esse j é a unidade imaginária. Daqui a gente já pode abstrair que j ao quadrado vai ser igual a menos 1, bem como 1 sobre j é igual a menos j. Nesse número complexo z, o conjugado complexo dele é dado da seguinte forma: x menos jy, em que x é a parte real do número complexo e y é a parte imaginária do número complexo. No intuito de representar esse número complexo z no plano cartesiano, esse ponto z vai ser localizado bem aqui, em que a distância x é o tamanho da parte real e a distância y é o tamanho da parte imaginária. Lembrando que a parte imaginária não é jy, a parte imaginária é y. J representa a unidade imaginária. Da localização no plano cartesiano desse ponto Z, se nós traçarmos uma reta da origem até o ponto Z, essa reta vai ter tamanho R e fará com o eixo horizontal um ângulo θ. Agora a questão é como determinar R e determinar θ tendo o número complexo na forma cartesiana. Para isso a gente vai usar o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Do teorema de Pitágoras nós temos que R, que é o comprimento dessa reta, vai ser dada pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Pelas relações trigonométricas do triângulo retângulo, nós temos que a tangente do ângulo θ vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, que é y, dividido pelo cateto adjacente, x. Logo, para obter esse ângulo θ, a gente vai usar o arco tangente. O arco tangente de quem? De cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o número complexo representado na forma fasorial, ele é dado da seguinte forma: z igual a r fase θ. Então a leitura é feita dessa forma: z igual a r fase θ, em que r é o módulo do número complexo e θ é a fase do número complexo. Pelas relações trigonométricas do triângulo retângulo, a gente tem que o cosseno de θ vai ser quem? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. De modo que x vai ser dado por r cosseno θ. De forma semelhante, de θ vai ser dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, y vai ser igual a r seno θ. Lembrando que, como x é a parte real do número complexo e y é a parte imaginária do número complexo, a gente pode reescrever aí, ou seja, a gente pode obter o número complexo z na forma cartesiana a partir da forma fasorial. Então, essas são as formas que a gente faz para ir da representação na forma cartesiana para a forma fasorial e da forma fasorial para a forma cartesiana. Isso é muito útil quando a gente está trabalhando com números complexos. Por quê? Porque às vezes a gente precisa fazer uma soma de números complexos ou então uma multiplicação de números complexos. E a gente vai ver mais na frente que, para utilizar a soma de números complexos, a gente vai dar preferência por representar o número complexo na forma cartesiana. E para fazer multiplicação de números complexos, a gente vai dar preferência por utilizar esse número complexo na forma fasorial. E em relação a esse exemplo aqui, nós temos que determine os seguintes números complexos na forma fasorial. Lembrando que a forma fasorial, o número complexo z, vai ser dado por r fase θ, em que r é o comprimento do número complexo. Então nós temos aí os números complexos representados das letras A, B, C e D, e tem aqui no gráfico do plano cartesiano esses números complexos aí. Aqui a ideia é determinar qual é o comprimento dessas retas e determinar também o ângulo que elas fazem com o eixo real. Lembrando também que, pelo fato da hipotenusa ser dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, então todos esses números complexos aí vão ter o mesmo módulo. De modo que na letra A, R vai ser dado por quem? Raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 2,83. E θ vai ser dado pelo arco, cuja tangente vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, o arco tangente de 1, que é igual a 45 graus. Isso faz com que a gente perceba que realmente aqui esse ângulo vai ser de 45 graus. Então, 2 mais J2 é igual a 2,83
fase 45 graus. Na letra B, R vai ser igual a raiz de menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui também vai dar 2,83. E θ vai ser igual ao arco, cuja tangente é 2 sobre menos 2. O arco tangente de menos 1, que o arco tangente de menos 1 é menos 45 graus. Porém, percebam que o ângulo que está sendo formado aqui não é de menos 45 graus. Isso significa dizer que se o número complexo estiver no segundo quadrante, a gente vai ter que pegar esse ângulo θ e somar com 180 graus. De modo que θ vai ser igual a menos 45 graus mais 180 graus. Ou seja, θ vai ser igual a 135 graus. Então, o número complexo vai ser representado da seguinte forma: 2,83 fase 135. Na letra C, R tem o mesmo comprimento, porém θ vai ser igual ao arco, cuja tangente é menos 2 sobre menos 2. Isso aqui, pessoal, vai dar um ângulo de 45 graus. Só que observem que esse ângulo aqui não é de 45 graus. Então significa dizer que se o número complexo estiver localizado no terceiro quadrante, o ângulo θ ele vai ser dado como 45 graus, ou seja, vai ser o valor que a gente encontrou através do arco tangente, mais 180 graus, ou seja, 225 graus. Então esse número complexo ele vai ser representado como sendo módulo 2,83 e fase 225 graus. Da letra D, o módulo vai ser o mesmo tamanho. O ângulo θ vai ser o arco cuja tangente é menos 2 sobre 2, que isso aqui vai dar menos 45 graus. Observem que se a gente for partir do eixo real no sentido horário, realmente esse ângulo vai ser negativo. Então, a gente pode escrever aqui que esse número complexo da letra D, ele vai ser igual a 2,83 fase menos 45 graus. Se eu quisesse deixar essa fase positiva, eu ia somar esse valor de menos 45 com 360 graus. Em relação às operações algébricas, a gente tem que, se dois números complexos forem escritos na forma retangular, isso vai facilitar e muito o cálculo da adição e subtração. Por quê? Na adição a gente vai somar as partes reais e somar as partes imaginárias. Na subtração a gente vai subtrair as partes reais e subtrair as partes imaginárias. Então fica muito mais fácil fazer adição e subtração de um número complexo se ele estiver na forma cartesiana. Então, como eu já mostrei para vocês como fazer para, dado número complexo na forma polar, representar ele na forma cartesiana, então se vocês forem fazer soma ou subtração de números complexos, deem preferência por utilizar o número complexo na forma cartesiana. Aqui nós temos dois números complexos que estão representados na forma fasorial. Na forma fasorial, quando a gente quer fazer multiplicação e divisão de números complexos, a gente vai multiplicar os módulos e vai somar as fases. Na divisão de números complexos, a gente vai dividir o módulo do numerador pelo módulo do denominador e vai subtrair a fase do numerador pela fase do denominador. Então, se a gente for fazer operações como divisão e multiplicação de números complexos, a gente vai dar sempre preferência por trabalhar com esses números complexos na forma fasorial. Por quê? Porque o cálculo se torna muito mais simples. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, era isso em relação a números complexos. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de dar sugestões, críticas, elogios. Coloquem aí nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. E agradeço vocês por terem assistido. Fiquem com Deus.